Olá, tudo bom? Eu sou o Yuberson Miranda, pode me chamar de Yubi, e agora eu vou continuar a série de vídeos de previsões sobre todo 2017. Na primeira parte, eu tinha abordado a questão do Saturno em Sagitário. Essencialmente, eu falei da grande dificuldade Saturno de quê? De ter fé, de acreditar. Não ter fé no sentido religioso, mas acreditar. Acreditar no futuro, acreditar em você, acreditar na vida, acreditar que tem algo maior te norteando, acreditar que o propósito existencial pode te levar a alcançar suas metas com muito mais significado. Mas assim, falando assim parece ser fácil, né? Ah, tá, diante da dificuldade, Saturno, eu vou lá e eu vou ter fé, Sagitário. Mas cara, na hora que a gente está ali penando para realizar uma meta, para atingir um objetivo, principalmente de longo prazo, aí que a gente vai sentir o peso desse desafio saturnino em Sagitário. Quando a gente erra, quando a gente não consegue, quando a gente se frustra, o que dá vontade de desistir? Fala, putz, não acredito, fala, Deus, vai para... Sabe, o que eu recebi de comentários, de mensagens, de gente falando que mandou Deus a merda, mandou Deus tomar no cu, tá puto com Deus, tá puto com a vida, que já tentou isso, já tentou aquilo para atingir aquele objetivo e nada. Isso é Saturno em Sagitário. É difícil pra caramba, cara. É difícil pra caramba. Nessas horas que a gente se depara com muros de resistência interno, com muros de obstáculos externos, a gente fala, cara, não quero. Desisto, tá difícil demais. Mas é aí que a perseverança, Saturno, na sua fé, naquilo que você acredita, Sagitário, é que deve vir à tona e tem que ser vivida na prática. Saturno pede vivência na prática. E eu tinha falado o quê? Que diante desse Saturno em Sagitário, o Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele vai ditar como é que vai ser a tonalidade dessa vivência saturnina em 2017. Então, nesse vídeo agora, que é o segundo da série, eu vou abordar a questão do Júpiter em Libra. Júpiter em Libra. Ele vai ficar aqui até outubro, então assim, mas como ele vai estar presente? De forma bem atuante, tanto no primeiro eclipse do ano, no dia 26 de fevereiro de 2017, quanto no segundo, que vai ser dia 21 de agosto de 2017. Então, como dura 6 meses, vai durar um ano inteiro, né? Júpiter em Libra, por mais que em outubro ele vai entrar em Escorpião, mas o que eu vou falar aqui sobre o Júpiter em Libra vai estar sempre em voga durante 2017. É aquela história, é igual às lunações, né? O ciclo de lunação, lua nova, vai durar 28 dias. Então, assim, por mais que um planeta mude de signo nessa época, por mais que Mercúrio fique em movimento direto, e ele estava em movimento retrógrado na época da lunação, então não adianta, ele vai permanecer, né, nessa dinâmica do retrógrado durante todo o mês. Imagina um eclipse que dura 6 meses. Então, os 2 eclipses, né, solares de 2017, o Júpiter vai estar bem forte, bem atuante, e em oposição ao Urano no primeiro, e no primeiro também vai estar a quadratura com Plutão, mas no segundo só entre aspas, a oposição com o Urano. Bom, que chega de astrologuês e vamos para a prática. Júpiter em Libra. O signo que Júpiter se encontra transitando, o que ele pede para a gente? Fala, o caminho do crescimento, Júpiter, o caminho da expansão, Júpiter, tem que seguir de acordo com as características do signo que ele se encontra. Qual signo que é? Libra. O que o Libra pede? Parceria, aliança. Então, o caminho do crescimento em 2017, Júpiter, passa pelas parcerias, Libra. O caminho da sua expansão em 2017 passa por fazer parcerias, Libra. Sócio, pessoa parceira, amigo, relação cliente, relação profissional, cliente, relação aluno-professor, enfim, fazer alianças,
Libra é o signo das alianças, então é fundamental a gente o quê? Tá disposto a caminhar de mãozinha dada com o outro. A gente vai crescer junto, é de mão dada um com o outro que a gente vai chegar lá. Então, nas metas que você tiver, pensa, como que eu posso atingir essa meta? Sozinho talvez não dê. Com quem que eu vou me afiliar? Com quem que eu vou me aliar? Com quem que eu vou formar uma sociedade? Com quem que eu vou formar uma aliança? Com quem que eu vou estabelecer um contrato? Isso é Júpiter em Libra. E aí tem um detalhe. Júpiter exagera tudo, para bem ou para mal. E Libra é um signo muito idealista. Eu considero Libra, Peixes, os signos mais com dificuldade de ver a realidade, mais idealistas, de vislumbrar uma realidade ideal. E, claro, romanticamente isso aqui é mais visível tanto em Libra quanto em Peixes. E no caso de Libra, é um ideal muito perfeccionista, muito de esperar algo que não seja nem um pouco feio, que não seja conflituoso, que não seja desconfortável nessa interação com o outro. E não tem como, né? As relações demandam constantes ajustes, constantes diálogos, e o lado negativo de Libra detesta esse desconforto do conflito, esse desconforto do atrito, de tentar resolver, negociar, conversar, ajustar. Prefere virar a cara para aquilo que é feio, para aquilo que é ruim, para aquilo que é desagradável, para aquilo que é conflituoso num relacionamento, numa parceria, numa sociedade. E virar a cara, a gente sabe, não resolve o problema. Quanto mais a gente foge de um problema, mais ele nos persegue. Então, assim, muito cuidado com quem você vai se afiliar. Muito cuidado com quem você vai pegar na mão e caminhar junto e crescer junto. Porque se você afetivamente, comercialmente, profissionalmente vai se afiliar com alguém que você espera, tem aquele ideal de que, uau, essa parceria, essa sociedade, esse relacionamento vai ser perfeito, cuidado, muito cuidado mesmo. É fundamental a gente saber enxergar o lado feio do outro, o outro lado. Libra fala para a gente olhar o outro lado, sobre outra perspectiva. Não só a bela, não só a linda, idealista, romântica. É fundamental a gente saber ver aquele outro lado do outro. E nós também, claro. Senão dá pau em qualquer relação. Então, muito cuidado com quem você vai se afiliar, com quem você vai se relacionar, para ver se você não está sendo norteado por um exagerado Júpiter idealismo e perfeccionismo Libra. Ok? Então, muito cuidado com isso. Conheça bem as pessoas, converse, negocie, troque ideias para você realmente conhecer as perspectivas dessa pessoa, os ideais dessa pessoa, os valores dessa pessoa, e você compartilhar os seus valores, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha justo, o que você não considera correto. Assim, beleza. Assim dá para o quê? Conversar que a gente se entende. Então, é conversar que a gente se entende, Libra, muito Júpiter. Exagera, lembra? Júpiter exagera tudo. Então, converse, troque muita ideia, apresente seu lado, o outro apresente o deles, que aí sim você vai poder ter mais clareza sobre a pessoa com a qual você está decidindo crescer junto. Crescer Júpiter junto Libra, ok? É interessante que eu estava, antes do Natal, eu reencontrei com um grande amigo meu e com outro grande amigo meu, que por sinal é meu primo, e a gente estava batendo papo. A gente fazia isso há 10 anos atrás, a gente saía para as cachoeiras, a gente viajava junto, a gente estava sempre batendo papo, fazendo altos programas artísticos aqui em BH, e foi muito massa reencontrar com eles, porque eles me apresentaram uma perspectiva que eu falei, uai, mas não é sempre para estar assim? Como eles estão solteiros, um já foi casado, os dois já foram casados, eles estão solteiros, eles me falaram que nesse ano de 2016, principalmente nesse segundo semestre, eles perceberam o quanto que eles
cada mulher que eles conheciam, cada pessoa que eles conheciam ali, principalmente cada mulher que eles tentavam se relacionar, o quanto que eles aprenderam com essas mulheres. Eles falaram que as relações para eles tiveram um grande conteúdo de aprendizado, um grande aprendizado mesmo. Aí eu falei, pô, mas não é sempre assim? Cada pessoa que você encontra, cada pessoa que você conhece, você não tem muita coisa para aprender com ela, você não tem muita coisa para realmente abrir sua mente, perceber mesmo coisas que você não percebia, enfim, aprender mesmo com a outra pessoa e a outra pessoa com você. Aí eles falaram assim, aí eu pensando comigo mesmo, falei, peraí, caramba, é sempre assim? Ou deveria ser sempre assim, se a gente tem essa disponibilidade em aprender com cada pessoa que a gente entra em contato e principalmente se relaciona. Mas nessa época de Júpiter em Libra, essa tendência é maior. De quê? De aprender pra caramba Júpiter com as pessoas que a gente se relaciona, Libra. Falei, cara, é isso, por isso que eles estão falando uma coisa dessa. Porque nessa época, onde Júpiter está, fica escancarado, enaltece. Então, por mais que cada encontro, cada relação, né, possa nos ensinar pra caramba, né, a gente ensinar para o outro ensinar pra gente, mas nessa época de Júpiter em Libra, é fenomenal, cara, pra gente realmente ver que há um significado ali naquela interação, naquele relacionamento, naquele namoro, naquele noivado, naquele casamento, naquela sociedade, naquela parceria, naquela aliança. Quando a gente percebe isso, fala, uau, aí há crescimento, Júpiter, em função de estar se relacionando com o outro, Libra. E aí que vem uma parada bem bacana para esse ano de 2017. Encontre um propósito, Júpiter, para cada relação que você está. Sociedade, parceria, relação afetiva, né? Relação de amizade. Encontre um propósito, Júpiter, para essa relação, Libra. Isso vai ser bacana, que isso vai te permitir se abrir mais, Júpiter, para aprender com o outro, Júpiter em Libra. Entendeu? Então, assim, em cada relação, sociedade, parceria que você for firmar, que você for estabelecer, tenta encontrar um propósito maior. Por que eu estou sendo movido aqui a estar com essa pessoa? O que essa pessoa tem para me ensinar, essencialmente? O que eu tenho para passar para ela? Isso vai fazer as relações ficarem ainda mais com significado, Júpiter, ainda mais belas, Libra. Então, assim, aproveita com essa perspectiva que vai ser legal. Claro, né? Júpiter exagera tudo. Libra tem um lado negativo, que é ver só uma polaridade, né? Tem os dois pratos da balança. Só tem que muitas vezes a gente privilegia pra caramba um. E aí pode acontecer o quê? O exagero, Júpiter, do extremismo, o lado negativo de Libra. E aí gera o preconceito. Né? Além de Sagitário já representar essa questão do preconceito com relação à cultura, à religião, a convicções, a opiniões, o fato de Júpiter estar em Libra acentua essa tendência de aumentar, Júpiter, o preconceito. Por quê? Porque o outro lado, Libra, não está sendo apreciado. É o que a gente está vendo aí, olha só. É direita e esquerda, é certo e errado, é essa religião ou é essa? Então, assim, tá muito extremista, tá exagerado, Júpiter, esse desequilíbrio da balança, porque a gente, né, a direita não quer ouvir a esquerda não quer ouvir a direita. É um exemplo clássico que a gente tem visto aí nas redes sociais e em nosso relacionamento, na nossa família. Então, quando a gente percebe que vale a pena a gente ouvir o outro, isso é o melhor lado de Libra, a gente vai aprender pra caramba, Júpiter. Júpiter tem a função de quê? De abrir a mente para novas percepções, para novas compreensões, para adquirir mais sabedoria. Como está em Libra, essa sabedoria, né, essa amplitude mental, intelectual, filosófica, religiosa, cultural, Júpiter, vai vir como? Vai vir da nossa abertura a tentar entender o outro ponto de vista, a tentar apreender outra perspectiva, a tentar ver as coisas por outro ângulo.
e tentar extrair aprendizado, sabedoria, né, dessa visão compreensiva e não preconceituosa. É interessante que a gente vai ver, né, tem a questão do Libra aqui de ver essa questão da importância do outro, de estar junto com o outro, de crescer Júpiter junto com o outro Libra, se deparando com uma puta de uma oposição do Urano em Áries, que o Urano em Áries pode ser um individualismo radical. Como então vivenciar tudo isso que eu falei a respeito de Libra? Se esse Júpiter está em oposição ao Urano, agora no mês de dezembro, a gente vai ter muita noção do que nos espera durante todo o ano, porque nesse mês de dezembro, né, é a primeira oposição exata, né, a partir um pouco antes do Natal e até o final do ano, o Júpiter está em oposição exata ao Urano. E essa oposição vai marcar muito a nossa vida em 2017, porque, como eu falei, essa oposição vai estar forte tanto no primeiro eclipse, né, de fevereiro a agosto, quanto no segundo de agosto até o final do ano. E o que representa essa oposição Júpiter e Urano? Detalhe, né? Tem também a quadratura com Plutão. Essa quadratura Urano-Plutão vem nos desafiando, né? A quadratura já é crise. Imagina com um planeta que é pura revolução, Urano, e um que é pura transformação, Plutão. Ou seja, dois planetas de crise, num aspecto que também simboliza crise, que é a quadratura. O que eles podem representar quando eles estão exageradamente aumentados? Júpiter, isso é uma hipérbole. Imagina o que isso pode acontecer. Eu vou explicar na parte 3 dessas previsões de 2017, ok? Então espero que essas dicas, que essas estratégias, que essa percepção a respeito do Júpiter em Libra tenham ficado claro para você. Espero que tenha sido útil. E eu vou para a parte 3, que eu vou abordar esses aspectos de Júpiter durante todo o ano, ok? Então, um beijãozão e até o próximo vídeo.